Informação aí inesperada, na verdade esperada, porque o professor Pedro tinha acabado de ligar pra gente. Parabéns, professor. Parabéns à apuração aí do professor Pedro Barreto. Ele tinha acabado de informar a gente que o Gabigol voltaria a ficar suspenso, né? Voltaria a ficar suspenso o Gabigol. E com isso, ô Júlio, ele não pode nem treinar de novo no Flamengo. Ele não pode nem jogar e nem treinar. Para a gente tem todas as informações aqui, é uma bomba. A gente vai falar também sobre a situação do Pedro, né, que tem proposta aí da Rússia. Nós vamos trazer todas as informações, lembrando, né, que você tem aí os R$500 de bônus no primeiro depósito na Superbet. R$500 de primeiro depósito na Superbet e também, né, o nosso canal de dicas aí, tudo no comentário fixado, todos os nossos patrocinadores no comentário fixado. Mas, Júlio, que situação aí terrível para um momento que o Gabigol começava a se recuperar, o Gabigol começava a mostrar. Eu comentei na live mais cedo que estava feliz, estava buscando espaço, estava mais magro, estava bem. Quando motivado. Ele entrava, fazia gol, por mais que tivesse o gol fosse anulado, fazia gol. O Gabigol vivendo um novo momento, uma nova fase no Flamengo. Já se falava, inclusive o Romário Júnior trouxe a informação que iam oferecer mais 2 anos, 3 anos no total de contrato para ele, com um reajuste salarial, que ele poderia aceitar, inclusive. Agora volta a virar uma incógnita. Incógnita para Palmeiras, para Olympiacos, para Fenerbahçe, que também do José Mourinho, que aparecia como interessado. É uma incógnita para Bahia, para Flamengo, para Palmeiras, para qualquer clube que pensa numa possível contratação do Gabigol. O Gabigol, volto a dizer, está suspenso. Ele está suspenso. Nesse momento, o Gabigol está suspenso de novo. Nós vamos trazer aqui a informação completa para depois o Júlio falar a opinião dele. Você vai estar acompanhando aqui a live no canal Paparazzo Rubro Negro e gravado no canal na Rubro News. Eu convido você a se inscrever na Rubro News também, né? Em parceria eu e Júlio Miguel Neto. Juntos. Olha só, a informação aqui completa, já desde a apuração do professor Pedro Barreto, canal Connect Fla. Tá? É muito importante. Bela informação. Tá? Foi em primeira mão, né? O professor Pedro trouxe isso logo cedo. Ele teve a preocupação de falar que a situação era a possibilidade, ele não tinha cravado, é o certo, né? Sim. Olha só, Júlio, de acordo com o Pedro Barreto, do Connect Fla, confirmado pelo GE, a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo do atacante Gabigol por falha na intimação da União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo antes obtido agora está anulado. Rapaz. Vale destacar que o julgamento presencial foi adiado por um pedido da União Federal, que é parte do processo e alegou que não foi devidamente notificado. Olha a gravidade disso. E por isso não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento do julgamento e o CAS acatou. O CAS acatou, velho. Cara, o que significa isso? Agora, quiser continuar lendo aí, ó. Aí significa, o julgamento no CAS funciona da seguinte forma. São 3 árbitros que participam do julgamento da peça. Um indicado pela defesa do Gabigol, o outro indicado pelo ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e o outro pelo CAS, né, que é considerado o presidente da mesa. Ou seja, o que acontece, irmão? Aquela situação que ele estava de ser um atleta que estava em processo de julgamento e ele estava suspenso, e o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo, ele volta àquela estaca zero. Ele novamente se encontra suspenso de usar qualquer dependência do clube, usar qualquer atividade relacionada ao Flamengo, está fora do jogo, pelo menos a princípio. A gente não sabe como será o caminhar. Não, isso não é rápido assim. Exatamente o que eu falar. E os desdobramentos, só que não é rápido, é demorado. Nós estamos na terça-feira, dia 16 de julho. Isso atrapalha o Flamengo na janela para vender o Gabigol para fora. Podemos cortar aí já Olympiacos e Fenerbahçe, etc. Outra situação importante, por mais que ele jogasse, fosse relacionado para o jogo contra o Criciúma sábado, o Flamengo poderia envolver ele em alguma negociação, como você acabou de falar com muita propriedade, para o outro local. Domesticamente, ele estaria fora de uma negociação para um clube de Série A. Acredito que seria muito difícil jogar no Santos na Série B. Ou seja, ele não vai cumprir esse 7º jogo também. Não vai. Não vai.
Aí vai ter que ver se ele for julgado ou se conseguir o efeito suspensivo e não atuar o 7º jogo, se a janela vai estar aberta para negociações para o Brasil. O que acontece é o seguinte, o Gabriel está suspenso, não pode usar nenhum tipo de conteúdo do Flamengo, usar as dependências do clube e nesse momento, a que tudo indica, o Gabriel pode ter feito o último jogo contra o Fortaleza. Pelo Flamengo. Pelo Flamengo. E o gol que ele fez... se não tiver julgamento de novo esse ano... O último jogo dele no Maracanã, o último jogo com ele com a camisa do clube, pelo menos até o princípio, a gente não sabe também se daqui a 3, 4, 5 anos ele retorna ao clube. Mas nesse momento, nessa passagem, pode ter sido que o Flamengo faça uma ato. renovação mesmo assim. Exatamente. O que eu acho que não deve acontecer enquanto, de fato, concreto, nós tivermos uma solução e uma resolução. O que aparenta é que não entenderam muito bem a forma que aconteceu o julgamento. E isso vai acontecer de novo e ele pode não pegar esse efeito suspensivo e aí... Pode acontecer tudo de novo. Ele vai ter que cumprir até maio. Ele pode ser julgado, final de abril. Pegar 4 anos, na verdade ele já cumpriu um pedaço, obviamente, já falou aqui, cansou de falar. Ele pode ser absolvido, o Flamengo pode nesse tempo pedir um efeito suspensivo, porque é o seguinte, hoje no lance o Gabriel até trouxe, o Gabriel Reis, que ele estava motivado, que ele estava treinando, que ele está mais magro, que ele estava empolgado com a chance de atuar. Falaram que até estava mais simpático, estava feliz. O Tite estava dando claros indícios que ia aproveitar ele com mais minutagem. Agora, nós inclusive dissemos, Gabriel, no programa de hoje, no lance, no canal Paparazzo Rubro Negro da Rubro News, que o Flamengo observa e para a gente não desconsiderar uma possibilidade de contratar um atacante. Com essa informação agora, meu amigo, o Flamengo vai ter que ir ao mercado. O Flamengo vai ter que ir ao mercado, porque o torcedor gostando ou não do Gabigol, o Gabigol estando apto ou não, é menos um atleta no elenco. O Flamengo tem hoje o reserva do Pedro Carlinhos, que é um jogador que é uma aposta, e o Pedro, você vai falar agora ao longo do programa, é um jogador que é muito observado pela Europa. E o Flamengo precisa de um atacante para repor a saída do Gabigol, seja ele agora em dezembro, ou antes, como agora, por exemplo, ele está suspenso. O Flamengo tem que ir ao mercado, irmão. O Flamengo tem que ir ao mercado. Isso é um fato. Isso é um fato. Se o Pedro sai, amigo, o atacante do Flamengo é o Carlinhos ou o Bruno Henrique improvisado de falso 9. E o Bruno Henrique tem sérias lesões musculares depois dessa cirurgia que ele teve, que foi muito séria. O Bruno Henrique, ele já tem uma certa idade. O Flamengo acabou de liberar o Wellington. Exatamente. Eu sei que o Flamengo tá vendo a base, tem a situação do Chola, que você vai falar também, mas é pouco para um clube que vai brigar e quer brigar por todos os títulos. Acredito eu que o Pedro não deva sair, mas é um jogador muito valorizado. A Europa não vai contratar o Pedro. Balela, ele tá jogando muito. Se o Flamengo de repente receber uma proposta muito grande, eu acho que ele mesmo não quer sair. Vai chegar, a gente vai falar aqui sobre isso. Ó, agora, para dar continuidade ao caso, o CAIS anulou o processo como um todo e, consequentemente, Gabigol também perdeu o efeito suspensivo. Para voltar à condição de jogo, a defesa do atacante entrará com um novo pedido de efeito suspensivo e, na sequência, acontecerá um novo julgamento. O julgamento no CAIS funciona da seguinte forma: 3 árbitros participam do julgamento da peça, um indicado pela defesa do Gabigol, outro indicado pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que não tinha indicado na outra, por isso ele conseguiu efeito suspensivo também. Imagina se tivesse ido pro Palmeiras, irmão. Pois é. E outro pelo CAIS, que é considerado o presidente da mesa. Então, com isso, essa situação do Gabriel toma contornos de drama para ele. Dramáticos. Pro clube também, que não vai poder vender o jogador para fora e ganhar um dinheiro. Olha só, ele é Será que o clube vai recorrer? Eu acredito que vai, né? Ele é um ativo do clube, ele é um ativo do Flamengo, e nesse momento o Flamengo fica impossibilitado no momento crucial, impossibilitado de vender ele para fora. Quem vai comprar um jogador? O Flamengo não vai vender ele, o Flamengo dificilmente vai negociar porque ele está suspenso, o Flamengo não vai conseguir vender, o Flamengo não vai vender, o Flamengo não vai negociar. É um jogador em fase terminal. 16 milhões de euros que ele custou? Em fase 18 milhões. Em fase terminal contratual, o Flamengo hoje está com, não que, pelo amor de Deus, não entendo no sentido figurado, mas o Flamengo está com uma bomba na mão. Porque o Flamengo não pode vender, não pode prestar, não pode negociar, não pode usufruir no seu elenco e é um jogador em fase terminal de contrato. Ou seja, o Flamengo, agora a gente vai ver também, vamos ver se o Gabigol de novo vai ser grato, né? Porque o Flamengo ele pode, por lei, suspender os vencimentos do Gabriel. Será que o Flamengo vai fazer isso? Olha só, olha essa notícia aqui agora. Em contato com a jornalista Raíza Simplício, o advogado de Gabigol, no caso do exame antidoping, o Bichara Neto, disse que desconhece a anulação do processo por parte do CAIS. A pessoa que nos passou essa informação
mas que passou, que tinha trazido mais cedo, o Pedro Barreto, do canal Connect Fla, que trouxe antes do Globo Esporte. A notícia é trazida pelo Globo Esporte, pela Letícia Marques e pelo Thiago Lima. Notícia do Globo, do Globo Moura Esporte. também no Olho no Lance já apurou isso, tá? Da Raíza também. Ele botou aqui no grupo. Tá? Então o Renan Moura também tá trazendo o mesmo que a Raíza. Olha, o que o GE, alguém conseguiu, não procede, não aconteceu. Algum fato novo, portanto, aconteceu recentemente. Nada, tá? Assessoria do Gabigol dizendo que nada aconteceu. Parabéns ao Renan também pela apuração. Olha só, Raíza e Renan Moura da nossa equipe lá da Rede Multiflá também, parceria nossa aí. E a Raíza, nossa amiga, dizendo que... por parte do Gabriel... e do Bichara Neto, que fez o processo dele lá no CAIS, não foram notificados, não sabem de nada. Deve ser, e depois, o professor Pedro Barreto, no Connect Fla, falou que estava correndo em sigilo de justiça. Tá? E o Globo Esporte trouxe a informação. Informação do Globo Esporte que o Gabigol foi suspenso. Agora, será suspenso? O mesmo Globo Esporte deu que estava adiantado o Claudinho. Né? Mas assim, eu acredito que... Eu não quero desmentir ninguém, nem falar nada de ninguém. A gente está trazendo a informação primeiro do Globo Esporte, da suspensão do Gabigol. A gente ligou para o Dunst, que é o vice-juiz do Flamengo, ele não atendeu. O Globo Esporte diz que o Gabigol está suspenso. O professor Pedro Barreto, que é muito bem informado, que é trouxe a possibilidade. ex-procurador, é um cara que é muito bem informado. Ele foi do STJD. Gigante. Ele trouxe que foi. E aí, o Renan Moura... Vale a gente dizer também que a assessoria do Gabriel negou que ele tinha colocado a camisa do Corinthians. A gente tem que ser justo. A gente tem que escutar o lado do clube, que a gente não conseguiu porque o Dunches não atendeu, correto? A gente teve a parte da apuração do GE, que é gigante, do professor Pedro Barreto, que é um cara muito bem informado, íntegro, mas a gente também tem que procurar escutar a parte do jogador. Foi feito isso pelo Renan Moura, que é do nosso programa Olho no Lance, a Raíza Simplício, que é muito bem informada, e eles não foram notificados. Acho até que é normal. Eles não foram notificados ainda. O Bichara Neto, que é o advogado que a gente falou sempre aqui, que está envolvido com o Gabigol, não houve essa anulação. Desconheço esse fato. Ele está desconhecendo o fato. Tá. Ele deve ser notificado. Tinha que ser o primeiro a saber. Aliás, tinha que ser o primeiro a saber, é verdade. Muito bem pontuado pelo Rafa aqui. Agora, nós temos que fazer essa parte, escutar todas as versões. Eu acredito, sinceramente, que ele vai ser vamos ver se tem alguma mudança no GE. Não. Não tem. Atualizado há 1 minuto, mas só questão de não tem. Olha aqui. Continua no GE, tá? Deixa eu tirar aqui a propaganda ali. Informação da Letícia, do Thiago, do Pedro Barreto. E a gente aqui tem que trazer para vocês. Não, mas é que o GE continua confirmando. Vocês estão vendo aí? A notícia do Globo Esporte nesse minuto. Vocês confiam no Globo Esporte, sim ou não? Tem isso também, né? Eu sei que a maioria das vezes a notícia bate. Normal. Sim. Olha, o Globo Esporte mantém a notícia, tá? Que o Gabigol está com um processo anulado, suspenso. Atualizou agora, atualizado há 1 minuto. Há 1 minuto. CAIS anula processo e Gabigol do Flamengo volta a ficar suspenso. Que loucura, hein? Julgamento é cancelado por falta de representante da União Federal e precisará ser reiniciado. Olha, com isso, o efeito suspensivo obtido em 30 de abril agora está anulado e o jogador volta a ficar suspenso até abril de 2025. Que momento, hein? Tá? Vale destacar que o julgamento presencial na Suíça foi adiado em junho por um pedido da União Federal, que é parte do processo, e alegou que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou adiamento do julgamento e o CAIS acatou, tá? Que loucura, irmão. Olha aí, tá aqui, ó. Tá aqui. GE.globo. Tá aí, GE.globo, trazendo aí essa informação. Agora, Thiago Lima. Há um duelo de informações. Quando saiu, era a suspensão segundo o GE. Agora a Raíza e Renan Moura, que também é da Rádio Globo, entraram em contato com o Bichara Neto e com o staff do jogador, e eles negam. Volto a dizer. Nem que nega. Fala que um negou e o outro falou que desconhece. O do Gabigol, o Cauê, negou pro Renan Moura, não foi? Isso, o assessor dele. Ou seja, a gente também tem que lembrar que quando ele vestiu a camisa do Corinthians, a assessoria também negou. É muito difícil você fazer um pré-julgamento, ninguém gosta de ser julgado. Mas vamos lembrar que, de fato, o staff, na verdade, o Júnior Pedroso, empresário do jogador e todo o staff do atleta Gabriel Barbosa, negou que aquele momento da foto que foi vazada de Gabriel Barbosa com a camisa do Corinthians era verídica, e sim, era uma montagem. E aí depois ele veio a público pedir desculpa que no calor da emoção não sabia o que falar, como proceder, e confirmou de fato que a foto era verídica, que ela procede
né? Ou procedia. Nessa situação, a situação é muito, até sendo redundante, é muito clara. A parte do jogador não confirma, desconhece, e se de fato a informação do Globoesporte.com, do GE.globo for confirmada, eles vão ser notificados, aqui tudo indica. Vamos fazer uma viagem aqui pelas notícias? Olha só, ô Júlio, vamos lá. Aqui, GE, Correio Brasiliense, essa aqui é Super Rádio Tupi, todos falando que o Gabigol está suspenso. A assessoria dele e o advogado desconhecem, a assessoria diz que não aconteceu nada. Se foi sigiloso, não tinha como saber. Muito bem, Jornal O Lance também. Super Rádio Tupi, Globo, O Lance, Jornal O Globo, Correio Brasiliense, Terra. Que doideira, hein? O Dia, TNT Esportes, todos afirmando que Gabriel Barbosa está suspenso, né? Que o julgamento foi anulado do efeito suspensivo, tá? Então, volto a dizer, a gente tem a obrigação de trazer, que o advogado diz que desconhece e a assessoria dele diz que não tem nada disso, que não houve, né? Que não foram notificados, não foram avisados da situação da suspensão temporária novamente, né, do jogador Gabriel Barbosa. O fato é que o Flamengo perde um atleta para sábado, num confronto importante, nesse momento em que o clube vai ter a volta dos atletas que estavam jogando a Copa América pela seleção do Uruguai, que terminou a competição em terceiro lugar após vencer a equipe do Canadá. O Flamengo não terá o Gabriel Barbosa, mas aqui tudo indica, vai voltar Guilherme Varela, Matias Vinha, Nico Dela Cruz e Jorge André Rascaeta, além do Cebolinha, que tem grande chance de atuar nesse confronto de sábado. O jogo vai ser no Mané Garrincha, em Brasília, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo entende que, obviamente, as informações serão atualizadas. O clube deve se manifestar de forma oficial em suas redes, positivamente ou negativamente, mas deve vir a público. Geralmente o Flamengo faz isso quando sai uma notícia desse teor. Júlio, mas que situação, hein? O Gabigol, será que não joga mais pelo Flamengo? Cara, o Flamengo, nesse momento, repito, não no sentido pejorativo ao atleta, mas o Flamengo está com uma bomba nas mãos e vai ter que ter muita inteligência e discernimento para saber como, inclusive, vai se como vai se comportar, nesse fator, porque, repito, é um jogador com um contrato terminal, em que a lei o permite assinar qualquer vínculo com a equipe no futebol mundial a partir do dia 1º de julho, hoje está no 16º dia do mês, dia 16 de julho, ele pode se transferir ainda para o futebol brasileiro, ou poderia, porque com essa suspensão, e se tiver esse julgamento uma demora grande como teve, por exemplo, quase de um mês, a outra situação, nós estamos falando em meados de agosto, fim de agosto. É uma temporada praticamente comprometida e vai ter que ver como é que está a janela. A janela vai estar aberta? Vai estar fechada? Como é que está a janela para a inscrição da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? Ou seja, é um jogador que vai ficar parado, não vai treinar com grupo, não vai ter coletivo, não vai ter aquele contato com os companheiros e novamente vai ter que voltar a treinar de forma pessoal, né? À parte, com o profissional da área. Não é a mesma coisa. Ele não pode nem estar presente no dia. Ele pode usufruir do condomínio dele, na casa dele aqui no Rio de Janeiro, na estrutura que ele deva ter em sua residência, ou improvisar uma estrutura, ou uma academia, enfim. Não é a mesma coisa. Então, se o Gabriel tiver mais ou menos essa data de suspensão que ele teve no último episódio, de 30, 40 dias, nós estamos falando no final do mês de agosto. Ou seja, é praticamente fim de temporada de Gabriel Barbosa, que tudo indica fim de linha. Ou fim da linha da sua história no Flamengo. Realmente um ano... nessa passagem, né? Ele pode voltar um dia. Ou renovar. Mas esse ciclo... ele tem grande chance desse contrato que termina em 2024, no final de dezembro. Exatamente. A chance existe dele não jogar mais pelo Flamengo em 2024. Terrível para Gabriel Barbosa. Ele estava voltando a jogar bem agora. Eu até falei, se jogar sempre assim, de repente até vale dar mais um aninho, 2, sei lá. Não aumentar muito, não pagar as luvas que ele queria. Profissionalmente falando, para a torcida, ele não vive um bom momento desde meados de 2023. Para mim, sempre tive a minha opinião. O último bom jogo dele com a camisa do Flamengo foi a final perdida da Supercopa do Brasil em janeiro de 23. Ele teve um hiato de bom momento naquele ano, justamente que o Marcos Braz sentou para conversar com o Júnior Pedroso de uma provável renovação,
Isso foi na época que o Flamengo enfrentou o Grêmio, o Fluminense e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Talvez o único recorte de bom momento em 23, mas a partir da eliminação para o Olímpia, a sua festa, que muito deu o que falar, a situação de Gabriel Barbosa, ela foi de mal a pior no Flamengo. Essa que é a grande realidade. E nesse momento, ele vive um inferno astral, Gabriel. É crise atrás de crise, é a suspensão, é envolvimento com problema de camisa de Corinthians, enfim. É um ano para ser esquecido pelo Gabriel Barbosa, não só dele para com o futebol, e a torcida do Flamengo realmente não consegue ver o atleta em campo, ou minimamente bem uma sequência, não tem uma sequência. Ou até pela situação extracampo. O extracampo do Gabriel esse ano foi muito mais decisivo do que ele dentro de campo. Impressionante. Ô, Júlio, a gente tem aí informações aí para passar também. A gente teve a renovação, né, do nosso lateral direito, o lateral direito Wesley. Tem aí as informações, olha só, o Flamengo anunciou que o lateral teve seu contrato renovado até dezembro de 2028, 200 milhões de multa, é isso mesmo? 200 milhões de euros. É euro. Um pouco mais de R$1 bilhão. Não vai existir nenhum louco que pagará R$1 bilhão ao lateral direito Wesley. Aí também viajou, né? O Flamengo fazendo isso para se proteger, possivelmente deve receber mais uma proposta. Se botasse 30 milhões de euros, eu acho que já era suficiente. Aliás, esses 12 milhões que já chegou do Bournemouth da Inglaterra, ele já poderia ser vendido se eu fosse o presidente do Flamengo. Obviamente, o Flamengo entende que ele vale um pouco mais, as negociações continuam, mas o certo é que essa renovação contratual é para justamente dar um aumento salarial ao atleta e também ele, obviamente, ter todo um zelo, um cuidado numa futura negociação. É isso. Ô, Rafa, chega aqui. Rafa Melo, Pedro, Guilherme, você já tá indo embora, Rafa? A filhinha tá chamando? Porque eu moro longe, né? E tem que cuidar da filha, né? Eu tenho que cuidar da minha filha canina daqui a pouco. Ó, segundo o Vene Casagrande, o Spartak Moscou da Rússia entrou em contato com os representantes de Pedro, que externaram a vontade do atacante em seguir no Flamengo. Então, o Spartak Moscou é o primeiro, hein? Eu já tinha falado a reunião no Vogue Square com empresários do futebol europeu. Sim. Para apresentar a proposta para o Pedro. É iminente uma proposta gigante pelo Pedro, ela é iminente. O Flamengo precisa correr atrás de um atacante, deve estar renovando o Tsola aí, né? Tá resolvendo tudo aí para renovar. Mas não é o suficiente. Mas o Flamengo precisa de um jogador do naipe do Pedro, de um outro nível alto que possa suprir, porque o Gabigol está suspenso, Rafa. O Pedro rechaçou, né? Qualquer possibilidade de largar o Flamengo e ir para o futebol russo, até porque, por conta dos conflitos lá, os clubes russos continuam impedidos de disputar a UEFA Champions League. Então vai para lá para quê? Para disputar o campeonato nacional? Não vale a pena. Mas tem outros clubes... O contrato dele até o final de 2027, e se a proposta for oficializada, o staff vai analisar, mas eles não querem ir para a Rússia. Com todo respeito, faz bem, ninguém é Spartak, né? Spartak, parece ser remédio inseticida. Spartak, brincadeira. Não, e fora isso, né? Vai pra Rússia lá, local de crise. Local de crise. Não joga Champions League, não joga nada. Rafa, ele tá arrebentando aqui, não tá sendo convocado, imagine lá. Mas tem clube grande aí de olho no Pedro, hein? Inclusive clubes da Premier League. Sim. Júlio Miguel Neto, pra gente fechar aqui e liberar o Rafa, tamo junto. Rafa, beijo na família. O pessoal tá falando aí. Eu moro aqui do lado, tamo junto. Mais ou menos. Não, eu moro mais. Eu moro longe, eu também tô morando longe agora. Eu moro, lá no Caixa Pré agora. Eu moro depois da poça. O Júlio Miguel Neto, o pessoal falou aí, Arthur Cabral, tá todo mundo comentando aí. Que história é essa de Arthur Cabral? A gente falou isso hoje, ontem. A gente falou isso hoje e falou isso ontem. Eu conversei também ontem com o Luiz Pinto Coelho, jornalista. Nós trouxemos essa possibilidade no Olho no Lance. E sim, o Arthur Cabral é um jogador que não deve ficar no Benfica. E eu ontem conversei com o jornalista português, como eu acabei de falar, o Luiz Pinto Coelho. E essa foi a notícia sobre a possibilidade do Arthur Cabral, tá, Gabriel? É o seguinte, eu perguntei para ele, ele disse que a grande possibilidade do Benfica é em negociar o atleta. Óbvio que eles têm interesse, né? E a preferência por venda, por compra, né, de algum clube pelo jogador. Ele que teve passagens pelo Ceará, Palmeiras, futebol da Suíça e também a Fiorentina da Itália, hoje é atacante do Benfica. E essa foi a informação. O Flamengo ou qualquer outro clube deve ter paciência para negociar, mas acredito que não tenha negócio. Inclusive, o Benfica está negociando o atacante
Pavlidis por 20 milhões de euros. Ou seja, é um outro ponta de lança. O próprio Benfica não tem interesse na manutenção. Não ia dificultar uma provável saída do centroavante Arthur Cabral. Então, essa informação a gente vem falando ao longo do dia. Não falamos hoje lá no Olho no Lance, mas falamos sim do interesse do Flamengo no Arthur Cabral. Essa situação do Pavlidis, a gente falou ontem na Rubro News, mas falou aqui também agora. Enfim, é de fato um jogador que o Flamengo começa a analisar, observar. E com essa situação do Gabigol, para ontem, o Flamengo tem que procurar um atacante, seja ele referência igual o Pedro e o Carlinhos, ou um jogador para chegar e caso tenha... Porque a gente está falando de negociação, mas o Pedro pode tomar um terceiro cartão amarelo, pode ter um desgaste ou então precisar de um descanso. O Flamengo tem que ter jogadores. Lá, contra o Atlético Mineiro, nós tivemos lá na Arena MRV, ele jogou no segundo tempo. Primeiro tempo o Carlinhos entrou, fez um gol, tudo bem, sentiu um pouco a pressão, mas acho pouco para um clube que quer ganhar a Libertadores e brigar por todos os outros títulos. O Flamengo tem que ir ao mercado e o Arthur Cabral é um nome plausível, não sei se é provável, mas é um nome que poderia ser, por que não, um jogador interessante para o setor. Ó, pra gente finalizar aqui, teve reunião do Pedro Paulo, Eduardo Paes e o presidente, né, o Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, teve reunião em Brasília, tá? Eles se reuniram para ouvir a Caixa Econômica com relação ao estádio do Flamengo, ao terreno do gasômetro, chegar num acordo, né? E o Eduardo Paes me mandou uma mensagem aqui, tá? Aqui o perfil oficial do Eduardo Paes, eu repostei aí, né, as fotos, os posts que ele fez, e ele me mandou falando sobre a reunião. Tá aqui, o Eduardo Paes, perfil oficial do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e ele avisou sobre a reunião. Foi muito bem, ou seja, a reunião foi muito boa, foi proveitosa, né? Então deve ter notícia boa aí em breve do Eduardo Paes aí. É sempre Lauro Jardim, é sempre no Globo que vai sair primeiro, né? Mas a gente já tem aqui a palavra do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, avisando que foi tudo bem, foi muito bem a reunião, ou seja, ele deve ter notícia boa, hein, Choque? Olha o Choque aí. O prefeito mandou que eu postei a reunião e ele escreveu aqui, ó, foi muito bem. Ou seja, é notícia boa, hein? Deixa eu falar pra você. Senta aqui, Choque. Deixa eu falar pra você, Gabriel. Foi muito bacana você tocar nesse assunto, porque de fato a Caixa tem tantos terrenos ali que eu acho que pra Caixa nem valia mais a pena entrar nessa briga. E outra... Você acha então que vai chegar no acordo com a Caixa? Eu acho que porque vai... o Duns falou hoje no programa que só aceita pagar os 146 milhões, que é 176 menos os 17% do... Você sabe o que eu acho que a Caixa tá pensando? Pô, mas a gente tem 10 terrenos ali, né? Tá bom, esse aí vai pro 146. E quando começar a obra, vai valorizar os nossos outros 9. Então é toda uma jogada imobiliária também. De repente podem tentar chegar no meio termo ali. O Flamengo tá pressionando de um lado, eles pressionam do outro, chega no meio termo também, né? Sim, eu acho que vai ficar agilizar, aí, né? Vai ficar nessa casa. 138 eu não acreditava mesmo. Eu acho que vai ficar nessa casa aí de 140 e pouco. E eu acho que vai ficar todo mundo feliz. Sabe por quê? Senão a Caixa nem aceitava a reunião com o Eduardo Paes. Nem aceitava. E a reunião foi boa. Conversa. E o aviso é que a reunião foi boa. Agradecer a galera. Eu não peguei aqui o superchat. Tem algum recado aí, Choque, pra gente? Como é que tá aí, como é que estão as dicas no nosso canal de dicas aí? Eu vou botar, tá no comentário fixado aí. Rapaz, a gente tá bombando máquina. Isso aí, rapaz. É óbvio que bingo às vezes não bate, mas tem vários batendo. A gente tá bombando. Eu mandei uma dica lá da final da Euro e da Copa América, acertei as duas. Eu também acertei 3 seguidas, eu postei lá nos stories, tá lá. Galera, entra no nosso canal. Mas a gente não é entra infalível. Com tudo no canal, não? Pode entrar com tudo? Mas mete o lá dedo ele. Com força lá no meio do canal. Buf. Tá maluco. Vai lá ele. João Rodrigues aí. Fala, Papa. Fala sobre o Michael. O Choque deve saber alguma coisa. É amigo do pessoal lá, do Eduardo Maluf. E aí, tem alguma coisa, Choque? Eu não tenho ligado pra falar com ele. Não tinha nada. Se tivesse alguma coisa, a gente já tava sabendo, né? Maluf gosta de aparecer nos jogos em Brasília. Vamos ver se ele vai lá. De repente, ele aparece. Porque se tivesse alguma coisa, já tinha chegado pra gente. Eu acho que deu uma travada isso aí. Como tá travado lá o Marcos Antônio também. E o Flamengo adota aí. A gente vai falar mais tarde ou amanhã de manhã. Flamengo adota aí a cautela na situação do Claudinho. Ainda tem lenha para queimar, mas cautela. Claudinho tem lenha para queimar. Mas cautela. Cautela. Vamos ver se o jogador só queria mesmo um reajuste salarial e renovar o contrato ou se ele queria vir mesmo pro Flamengo. É isso que a gente vai saber com o tempo.
É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, também se inscrever lá na Rede Multiflá. Faz uma narração aqui ao vivo, aqui, faz umazinha. Olha o Flamengo pela ponta direita, voltou jogando o Varela, ele tá de volta, toca a bola no meio, De La Cruz ajeitou, em profundidade, Arrascaeta bateu de longe, é choque! Gol! Sábado vai ser assim. Vambora. Coringa voltar, hein? Vamos com tudo, já se inscreve lá na Rede Multiflá agora também, crescendo demais, né? Pô, muito feliz com esse projeto, tamo junto, grande abraço, se inscreve na Rubro News também aí do nosso amigo Júlio Miguel Neto, aquele abraço, saudações Rubro Negro, ó, novo manto do basquete do Flamengo, ó, isso aqui é Flamengo, lindo, 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 Vambora. Fecha a conta, passa a régua, valeu!